Atos capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 14. Um texto um pouco grande, mas eu quero ser breve. Amém? Atos capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Amém? Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Que passagem maravilhosa, né, irmãos? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que ele possui vários pontos bem interessantes. E um dos mais interessantes, é claro, é o cumprimento da promessa de Cristo, quando Ele promete o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, à sua igreja, ao seu povo. Ele faz uma promessa de não deixar os seus discípulos, aqueles que acreditavam na sua palavra, órfãos, deixá-los sem o amparo de alguém. Então se cumpre a promessa de Cristo e o Espírito Santo então desce e começa a habitar no meio do seu povo. E o interessante é que quando nós vemos um texto como esse, nós percebemos que a ação do Espírito Santo de Deus, ela é notada de uma maneira tão clara, tão tremenda, que as pessoas que eram contra o Senhor, eles viam isso e declaravam, como nós vemos aqui no texto. Ora, esses sinais que esses homens fizeram, não se pode negar, não tem como nós sermos contra isso. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Realmente, o que eles fizeram, não tem como nós dizermos o contrário. Quando nós vemos um texto como esse, declarando tais coisas, e nós começamos então a pensar nos dias atuais, como anda a igreja que se diz ser a igreja de Cristo. É bem verdade que há muitas pessoas, homens e mulheres, que ainda são usados pelo Senhor,
que ainda deixa realmente o Espírito Santo tomar a direção da sua vida, mas o que nós temos visto muito nos dias atuais são pessoas fingindo ser usados pelo Espírito Santo. E quando nós dizemos isso, nós percebemos pelos atos, pelas coisas que estão sendo feitas no dia a dia. Coisas que nos geram dúvidas, coisas que nós vemos claramente que não é de Deus, pois nós temos a palavra do Senhor para podermos examinar. E quando nós examinamos a palavra, nós conseguimos então compreender que não tem nada de Deus em muitas coisas que nós estamos vendo por aí, em nossas igrejas, no mundo afora. E isso nos leva então a uma grande preocupação. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos olhar mais com atenção para a palavra de Deus, ver realmente a narrativa bíblica, como está e o que significa, para nós também não cairmos, como muitos estão caindo, ensinando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Quando nós lemos um texto como esse, onde os servos do Senhor, seus discípulos, faziam sinais e maravilhas, milagres, prodígios, vidas eram alcançadas em meio a um tempo que a igreja estava sendo perseguida. Logo no começo, não se podia falar em Cristo, não se podia falar no nome de Jesus. E nós vemos aqui que os próprios discípulos, então, são ameaçados pelas lideranças, as pessoas que se diziam conhecer a palavra de Deus. Vocês não podem falar nesse nome para ninguém, para homem algum. A resposta dos discípulos: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir antes a Deus do que a vós. Quantas pessoas não estão fazendo caso da palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós damos crédito à palavra de Deus, automaticamente nós nos rebaixamos, nos tornamos pó e cinza, que é verdadeiramente o que nós somos. Todavia, toda honra e toda glória ao Deus de Israel. E o que nós vemos no dia a dia são pessoas batendo no peito, achando que é alguém, achando que tem alguma importância, quando na verdade nós precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Declarar que grande é o Senhor nosso Deus. Se nós fazermos isso, é que de fato nós vamos estar sendo úteis para alguma coisa. Não podemos de forma alguma achar que somos importantes, que somos alguém, que fazemos a diferença. O nosso objetivo, a nossa meta é tão somente engrandecer a Deus. Dizer que quem faz é Ele, quem comanda é Ele, o domínio está em suas mãos,
podemos esquecer de forma alguma disso. Mas não é bem o que nós estamos contemplando nos dias atuais. Nós temos visto muitas pessoas se achando, pensando que é alguma coisa, que entende muito, quando na verdade o grande é o Senhor Deus de Israel. E quando eu falo isso, amada igreja do Senhor, nós podemos ver isso no dia a dia, com os acontecimentos, aquilo que está sendo feito. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, mostrando como eram as coisas ali no início da igreja. Os sinais realmente aconteciam. As coisas de fato caminhavam para frente. Nada de regresso. Nada de voltar para trás. Se fosse preciso morrer, morria. E o livro de Atos nos dá muitos exemplos. Nós vemos Estevão. Aquele homem falou com autoridade sobre Deus. E sabe por que ele morreu? Porque ele exaltou a Deus. Ele não falou em momento algum: eu sou Estevão, eu sei, eu conheço. Mas não, ele falava da grandeza de Deus. Simplesmente ele dizia: só o Senhor é Deus. Precisamos obedecer a Deus. Foi por isso que ele foi morto. E as pessoas daquela época não queriam de forma alguma saber de Deus, não queriam saber de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, se falassem, as pessoas corriam risco de morte. Mas o interessante é que os servos do Senhor não se importavam com isso. Se precisasse padecer, morrer pelo nome de Jesus, isso acontecia, como nós vemos que aconteceu quando nós lemos o texto sagrado. E se nós formos trazer para os dias atuais, irmãos, talvez nós não tenhamos comparado a igreja primitiva com a igreja atual. Porque se fizermos isso, todos nós começamos a nos envergonhar, irmãos. Por mais que nós fizermos algo para Deus, nos nossos dias, quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a ver o que foi feito pelos seus servos ali no passado, nós começamos a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Eu preciso melhorar tanto. Mas o que acontece hoje? Hoje nós olhamos para a missionária Adriele e começamos a nos comparar com ela. Talvez conseguimos enxergar algumas falhas nela,
E aí começamos a nos achar. Olhamos para o missionário Eudes da mesma forma. Às vezes vemos algumas falhas nele, né? E começamos a pensar, não, eu estou até bem. O irmão ali. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a nos comparar com os servos de Deus ali do passado, com Pedro, com João Batista, com os profetas, com Estevão, que nós citamos aqui, aí fica diferente. Nós vemos aqui a história, a narrativa, o que esses homens passaram, o que eles fizeram. Aí o negócio fica complicado. Nós começamos a entender que realmente precisamos melhorar muito. E olha que a palavra de Deus nos fala que nós precisamos seguir os passos de Cristo. Não está falando do apóstolo Paulo, de Pedro, de João. Se nós olharmos para esses homens, vamos baixar nossas cabeças, né, e ficar envergonhados. Realmente eles fizeram muito. Olha só o que esses servos de Deus passaram. E hoje não podemos passar nada. Qualquer luta, qualquer tribulação, nós vamos lá para baixo. Nos prostramos. Isso é real, irmãos. Eu não estou falando nenhuma coisa de outro mundo. Todos nós, quando passamos por uma dificuldade muito grande, parece que nem somos servos de Deus. Então, quando nós olhamos para esses homens, o que eles fizeram, o que eles passaram, nós até nos envergonhamos. E estou falando desses servos de Deus, quando na verdade, o que eu acabei de falar, a palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser exemplo, assim como Cristo foi. Aí se torna muito pior, irmãos. Resumindo, precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos realmente começar a examinar as nossas vidas, aquilo que nós temos feito, o que temos buscado, como temos tratado o nosso Deus, aonde nós temos colocado Deus nas nossas vidas. Porque nós vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele toma a direção daqueles que são de Deus. Agora, se nós pararmos para pensar, o que é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus? Aí nós começamos a olhar para a nossa vida e até duvidar se realmente, na maioria do nosso tempo que temos aqui na Terra, se realmente estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque nós vemos aqui o que acontece quando homens e mulheres são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Resultados, coisas notáveis, coisas que não podem ser negadas. Pessoas contemplam, veem e realmente dizem, não podemos contestar o que foi realizado, o que foi feito ali. Não podemos negar. Aí nós começamos a examinar as nossas vidas, o que nós temos feito, como nós temos andado, o que as pessoas lá fora estão imaginando de nós, o que as pessoas do mundo, as pessoas que não servem a Deus, dizem quando olham para cada um de nós. Será se estão realmente olhando e dizendo ali, uma serva de Deus, olha lá um homem de Deus, uma pessoa diferente, uma pessoa boa, uma pessoa que
realmente procura andar em retidão de vida, uma pessoa que faz realmente coisas notáveis, que eu só posso entender que é de Deus. Quando nós começamos a pensar assim, irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu confesso que eu, às vezes, fico triste, porque eu reconheço que eu preciso melhorar muito. Eu tenho que melhorar muito. Outro dia, eu conversando com um amigo, e ele até é uma pessoa que gosta muito de mim. Posso dizer um amigo. E ele mandou um áudio para mim dizendo: rapaz, se você não for para o céu, ninguém mais vai. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, que responsabilidade. Que grande responsabilidade eu carrego. Eu preciso a cada dia melhorar mais, ser mais puro, fazer coisas que agradam a Deus, ser um exemplo, não só para os irmãos na igreja, mas no mundo lá fora, mostrar verdadeiramente que eu sou um servo de Deus e que estou à disposição do Senhor. Então o que nós vemos nesse texto é exatamente isso. Os discípulos fazendo coisas agradáveis, fazendo valer o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Porque é claro que o Espírito Santo de Deus estava com eles, tomando a direção das suas vidas, fazendo com que eles andassem de uma maneira segura, sem tropeço, ou seja, sem negar o nome do Senhor. E desta forma as coisas aconteciam, os milagres surgiam, vidas eram alcançadas, aceitavam a Cristo. Por quê? Porque pessoas se deixavam ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. O que nós entendemos, irmãos, nesta noite, é que se nós dermos oportunidade, espaço para o Espírito Santo de Deus nos guiar, nós vamos ver o sobrenatural acontecer através de nós. Assim como nós vemos ali no passado os nossos irmãos sendo usados pelo Espírito Santo, nada nos impede também de sermos usados. Para isso nós precisamos apenas dar ouvidos à palavra de Deus. Quantas pessoas por aí, pessoas que se diz conhecer a palavra de Deus, às vezes já colocando palavra na Bíblia que não tem. Isso aí é fato, irmãos. Pessoas que às vezes você dava até um certo crédito, aí de repente você vê essa pessoa dizendo: a Bíblia diz isso, quando na verdade não diz. Que nós possamos tomar muito cuidado e darmos ouvidos à palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Esta é a palavra que eu trago nesta noite. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.